Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que honra voltar à cidade de Barreiros em mais um congresso. Eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer ao nosso muito digno pastor, presidente, pastor Ailton José Alves, por esta oportunidade, a confiança de mais uma vez estar ministrando a palavra do Senhor. Me sinto honrado e feliz de estar revendo pastor Manuel Anísio, esse ilustre servo de Deus, o qual temos em grande estima, consideração a ele e a família. Foi e continua sendo um grande ajudador no primeiro campo que pastoreamos, cidade de Ferreiro. Ele nos ajudou muito, até um seminário para casais. Ele, além de ministrar as aulas, levou uma grande equipe da cidade de Goiânia, onde ele estava pastoreando, e foi um braço forte, um grande ajudador, e só temos que agradecer a Deus pela vida desse ilustre servo de Deus, que é um referencial não só para mim, mas para todos os obreiros. Agradeço a Deus, está revendo esse seleto ministério, os obreiros, evangelistas, presbíteros e toda a igreja do Senhor Jesus aqui nesta cidade. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus, digam amém. Eu gostaria que você, com muito carinho, que fizesse isto de forma espontânea, olhasse para quem estivesse ou estiver do seu lado e dissesse a ele ou a ela. Agora diga com muito carinho, para ela não ficar brava com você nem ele. Diga, não converse comigo agora. Queridos, rogo as orações de toda a igreja para que o Senhor nos ajude a falar da sua palavra. E livro do Êxodo, capítulo de número 33. Por favor, abra a sua Bíblia. Versículo de número 18. Quantos irmãos estão encontrando o texto bíblico? Quero também fazer referência à dupla, Thaís, Tamires. O ano passado estavam juntos aqui, Esse ano Jesus marcou o encontro de novo. A sua família, Deus abençoe, uma honra tê-la ou revê-la mais uma vez. Parabenizando a mocidade toda, a coordenação e a direção. 33 do Êxodo, versículo de número 14 em diante. Nos diz a palavra do Senhor. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele diz: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de ti, misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Quem diz amém, amados? Meus amados irmãos, esse texto na palavra de Deus, aonde está inserido o tema deste conclave espiritual, o
tema Mostra-nos a tua glória. Eu vou contar 1, 2, 3, vocês repetem o tema. 1, 2, 3. Para ensaio ficou bonito. 1, 2, 3. Amém. Queridos irmãos, os irmãos sabem que Moisés, ele foi um homem, ou um dos homens da Bíblia Sagrada, que mais teve comunhão com Deus. Observe que o próprio Deus declarou a respeito disso, quando no capítulo 12 do livro de Números, o versículo 6, o versículo 8, observe o que o Senhor, ele diz: então disse o Senhor, ouve, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões, e com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com o meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelado a forma do Senhor. Por que ousaste falar contra Moisés? Queridos, mas quando a gente vai à leitura do capítulo 33, o versículo de número 20, a Bíblia nos diz: e disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Queridos, essas palavras parece, não é, que se contradizem a declaração que Deus conversava face a face com Moisés. No capítulo 33 do livro do Êxodo, versículo 20, a Bíblia nos diz: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Presta atenção. Neste caso aqui, a expressão face a face, observe que ela é figurativa, indicando um relacionamento franco e amigável entre Deus e Moisés. Quando Deus diz: não poderás ver a minha face, é uma referência à natureza oculta de Deus, ou seja, a sua própria essência. Apesar da proximidade entre Deus e Moisés, observe que este não consegue ver Deus, exceto por suas ações e glória, não é? Já foi citado aqui no jogral, é o capítulo de número 3 do livro do Êxodo, os versículos de número 3 ao versículo de número 6, quando a Bíblia, ela nos mostra Deus se revelando a Moisés através da sarça. No capítulo 3, versículo 3 ao 6, diz: e Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa.
E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E diz a Bíblia: e Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Quem diz amém? Mas na passagem do capítulo 33, o versículo 18 ao versículo de número 23, observe, queridos irmãos, eu já li, aqui é apenas uma demonstração prática e restrita da revelação de Deus a Moisés. Ele vê pelas costas, ou seja, seus atos manifestos, mas não vê a sua face, ou seja, a sua natureza oculta. Quem diz amém por isso? Mas, queridos irmãos, para que tenhamos uma compreensão melhor deste capítulo de número 33, que está inserido o tema, é claro que precisamos voltarmos um pouco ao capítulo de número 32 deste livro do Êxodo. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra, não é? Que o povo era um povo de dura cerviz, um povo obstinado. E observe que na ausência de Moisés, porque a Bíblia diz que ele estava no monte, aí o povo ele faz uma pressão a Arão para que este fizesse um Deus para que eles pudessem servir, porque o povo entendia que Moisés não mais voltaria. E a Bíblia diz que fizeram, portanto, um bezerro de ouro, e todo o povo começou a adorá-lo. E Deus, ele fala a Moisés e diz: Moisés, desce, porque o teu povo, eu acho interessante que Deus diz: Moisés, o teu povo tem se corrompido, e fizeram para si um bezerro de ouro, e estão adorando-o. E a Bíblia nos mostra que Moisés, ele ouvindo a Deus, ele desce imediatamente. Moisés constata tudo o que Deus havia lhe falado. A Bíblia nos diz que Moisés, ele pega as tábuas da lei, Moisés, ele quebra as tábuas da lei. A Bíblia, ela nos mostra que ele repreende um povo, ele queima o bezerro de ouro até derreter e virar pó, e com pó, a Bíblia nos diz que ele coloca dentro da água e dá para o povo de Israel tomar. E observe que no meio deste cenário, Moisés, ele faz uma pergunta ao povo e ele diz: quem é do Senhor? Passe para cá. E a Bíblia nos diz que imediatamente a tribo de Levi, ele passa para o lado de Moisés e ele lhe dá uma ordem. Veja a ordem de Moisés, qual foi? Tire as vossas espadas, e hoje vai morrer um amigo, um irmão, um próximo teu, ou um parente. E a história nos diz que morreram no final de tudo isto 3.000 pessoas. E a Bíblia nos diz que Moisés então vai para um momento de oração, um momento de intimidade com Deus. Após ter tirado a tenda do meio do arraial, a Bíblia nos diz que ele sai do meio do povo, glórias a Deus, e vai para a tenda, e somente ele vai até lá. E quando ele entra na tenda, a Bíblia nos diz que Moisés fala face a face com Deus, como um amigo conversava com outro amigo. A Bíblia nos mostra, querido, que Moisés, ele estava preocupado. E por que Moisés estava preocupado? Porque Deus havia falado a Moisés
E Deus havia dito que não iria mais com eles para a terra que emana leite e mel. E Deus havia dito que enviaria o seu anjo para estar diante deles, mas não iria mais com ele. Mas Moisés, ele disse: eu não quero anjo. Eu não quero anjo. Eu quero é a tua presença. Diga comigo, a presença de Deus está muito fraco. Eu ainda vou pregar amanhã à noite. Diga comigo, a presença de Deus é insubstituível. Moisés disse: não, não quero anjo. Eu quero é a tua presença. Oh, glória a Deus. Observe que Moisés, depois de conversar com o Senhor, Deus, ele lhe garante a sua presença. E quando Deus lhe garante a sua presença, Moisés então pede para ver a sua glória. E observe que Moisés agora não estava satisfeito só com a presença. Ele também quer ver a glória. E ele diz: rogo-te que me mostre a tua glória. Quantos nesta noite não estão só satisfeitos com a presença dele aqui, mas quer também ver a sua glória hoje aqui? Eu quero. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. O texto aqui no original, ele diz: abre a minha visão para que eu veja como tu és. Que coisa forte, não é, irmão? Aleluia. Era isso que Moisés estava dizendo: Deus, mostra-me a tua glória. Ele estava dizendo: Deus, abre a minha visão para que eu veja como tu és. Oh, glória. E observe que glória no hebraico, não é? Kesed, Kavod, no grego doxa, havia também uma expressão Shekinah, que significa manifestação visível da presença de Deus. Todavia, a interpretação mais acurada do texto nos traz o significado de: deixa-me compreender, por favor, a tua natureza. E nesta noite, respeitando a exiguidade do tempo, eu quero falar pelo menos de algumas verdades que precisamos compreender para vermos a glória de Deus. Primeira verdade que eu encontro aqui, diga comigo, a primeira verdade que precisamos compreender acerca da glória de Deus é que para sentir ou ver a glória de Deus é necessário ter um caminho de intimidade com Ele. E eu quero chamar a atenção, peça misericórdia a Deus e olhe para cá. Não se preocupe não, porque hoje Deus vai abalar esse lugar aqui com a sua glória. Eu quero que você entenda a mensagem, porque avivamento sem palavra é movimento. Eu quero que você entenda a mensagem nesta noite, por isso que eu estou falando bem compassado. Eu gostaria de chamar a atenção de todos para a palavra-chave que coaduna com o primeiro passo para alguém que deseja ver a glória de Deus, que é intimidade.
E observe que, segundo o dicionário de Aurélio, ele diz que intimidade, veja o que diz, uma relação muito próxima, amizade íntima e familiaridade. Você entendeu? Oh, glória. E observe que isso porque existe certos pedidos que a gente só faz a alguém quando temos intimidade. E quando a gente analisa aqui a história da intimidade de Moisés para com Deus, podemos entender que para se adquirir intimidade requer uma vivência de momentos íntimos ao longo da vida. Porque você, quando é íntimo de alguém, quando você tem uma intimidade com alguém próximo, não é? Você tem ousadia de fazer algum pedido que você não faria a alguém que você não fosse íntimo. E observe que Moisés, ele disse: Senhor, eu quero te pedir algo mais. Mostra-nos a tua glória. Abre a minha visão para ver como tu és. Isso é de quem é íntimo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Porque quem é íntimo está pronto para ver e escutar o que ninguém vê e o que ninguém escuta. Deus só revela para os íntimos. Ei! Deus quer jovem, quer adolescente íntimo dele. E Deus vai começar a mostrar coisa, revelar coisa que a outro Deus não revela. Vai dizer, aleluia. Você vai dizer, como é isto, Deus? Aleluia. E Deus vai dizer, como é que eu posso ocultar de você? Ele disse a Abraão, como é que eu vou ocultar uma coisa dessa, meu amigo Abraão? Ele é íntimo, tem intimidade. Eu estou sentindo ele aqui. Da Essa palavra falou tão forte ao meu coração esta madrugada. Porque a palavra ela fala logo ao pregador. E Deus falou tão forte comigo, digo, meu filho, eu quero ter mais intimidade, mais relacionamento. Oh, glória a Deus. Você vai passar a escutar o que ninguém escuta, vai passar a ver o que ninguém vê. Porque tem coisas que só aos íntimos Deus revela. Observe o capítulo 3 do Êxodo, voltemos lá. No episódio, quando Deus se apresenta a Moisés, a Bíblia diz que ele estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, no deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E a Bíblia diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E a Bíblia diz que Moisés ficou impressionado porque a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés vira
disse: eu vou me virar para lá ver esta grande visão. E Deus disse: não se vire para cá. Aleluia. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Quem é íntimo vê revelação plena, ou a revelação plena de Deus, e obtém garantias necessárias para compreender a vontade de Deus. No capítulo de número 3, versículo 7 ao 14, a Bíblia diz: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exartores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para trazer, ou para fazê-lo subir daquela terra, uma terra que emana, ou boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Aveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direis? E disse Deus a Moisés: diga a ele: eu sou o que sou. Diga: eu sou o que sou, lhe enviou a vós. Quem é íntimo, irmão, vê a revelação plena de Deus, obtém a garantia para compreender a vontade soberana de Deus. Moisés disse: quem sou eu para tirar o povo do Egito? Deus disse: se preocupa não, Moisés, eu sou contigo, eu vou contigo. Aleluia. E quando o povo perguntar quem foi que te enviou, diga: eu sou, me enviou a vós. Pronto, garantia. Agora esse aqui é forte. Diga comigo: quem é íntimo? Está muito fraco. Diga: quem é íntimo, vive hoje com acesso ao amanhã. Porque Deus sempre anuncia aos íntimos o que vai acontecer. Isaías 46, versículo 9, versículo 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam contigo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Deus revela, irmão. Diga amém. Ele revela o que vai fazer amanhã. Ele já mostra o futuro. Foi assim com Moisés.
Se você voltar ao capítulo 9 do Êxodo, capítulo 9, abre a Bíblia. Capítulo 9, versículo 13 ao versículo 16, veja o que diz. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que seja destruído da terra. Mas devera para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Quem é íntimo, Deus revela o que vai acontecer. O segredo é ter intimidade com Ele. Diga ao jovem aí, ao irmão, diga: o segredo é ter intimidade com Ele, com Deus. Quer ver a glória? Intimidade com Ele. Deus disse a Moisés: Moisés, você quer ver mesmo, Moisés? Eu vou passar. Você não vai ver minha natureza oculta. Você vai se pôr na fenda, na brecha. Eu vou colocar a minha mão quando eu passar, mas você vai ver a minha ação manifesta. Você vai me ver pelas costas. Aleluia. Oh, glória a Deus. E quando eu vou em Ezequiel capítulo 22, o versículo 30, a Bíblia diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por toda esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Sabe por que Moisés viu a glória? Porque Moisés se prontificou a ficar na brecha perante o Senhor. Quer ver a glória? Fica na brecha. Fica na brecha. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus sempre, irmão, faz questão de ter intimidade com o homem. A prova disso é que Ele sempre procura se revelar ao homem. O problema é que Deus, às vezes, tem dificuldade de encontrar homens ou mulheres dispostos a pagarem o preço para terem uma vida de comunhão com Deus. Porque para ter uma vida de comunhão com Deus tem que pagar preço. Tem que viver uma vida de oração, uma vida da palavra, uma vida de jejum, uma vida de quebrantamento. Aleluia! E Deus está procurando nesta noite aqueles que estão na brecha, tapando o muro. Aleluia! E Ele vai revelar a sua glória. Deixa eu correr aqui. A segunda verdade, para ver a glória de Deus: se faz necessário suportar o processo e ter resistência. Diga comigo: suportar o processo e ter resistência. Suportar o processo, preste atenção aqui, é entender que Deus cria caminhos que a gente no primeiro momento não entende e até fica confuso. Porque Deus, Ele cria caminho, irmão. Deus, Ele cria caminho, e às vezes ao primeiro momento a gente fica confuso. Eu prova isso, pastor?
Mas precisamos entender que no desenrolar do processo a gente vai compreender o que Deus quer. Deus disse a Moisés, capítulo 4, versículo 21 do Êxodo, ele disse: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto nas tuas mãos. Mas eu, veja o caminho de Deus, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Vai entender Deus? Deus disse: vai, Moisés, eu vou te usar para tirar o povo. Aí depois diz: eu vou endurecer o coração do homem. Talvez você não esteja entendendo o processo, mas no desenrolar você vai entender. Dá um brado de glória, por favor. Quando eu vou ao versículo de número 8 ao 10 do capítulo 14, a Bíblia diz: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piraerote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel se levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vai entender Deus? O mesmo Deus que manda ele ir libertar o povo é o mesmo Deus que diz que vai endurecer o coração de Faraó. O caminho do processo, irmão, para ver a glória de Deus é doloroso, é desafiador, e é por isso que precisamos ter resistência para suportar tudo que nos sobrevém, para chegarmos aonde Deus quer. Porque para ver a glória de Deus é preciso suportar o processo, tem que pagar o preço. Às vezes tem que pagar o preço, suportar a murmuração do povo. É preciso ter resiliência para suportar a ingratidão e a agressividade do povo que Moisés enfrentou. Para ver a glória de Deus, às vezes é preciso ter compaixão. Mesmo ferido, injustiçado, a Bíblia diz que Moisés, ele intercede pelo povo. E diz: olha Deus, se tu não for com este povo, se tu for destruir ele, risca meu nome do livro da vida. Pode riscar, Deus. Está entendendo o processo? Está entendendo o processo? Capítulo 32, versículo 30 ao 32 diz: aconteceu no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecaste com grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço, do teu livro que tem escrito. Agora eu quero perguntar uma coisa a você. Você ainda vai querer ver a glória de Deus? Ou tem gente que vai desistir? Às vezes tem que pagar o preço. Oh, glória. Tem um processo.
mas resiste. Resiste. Talvez você fique até confuso no começo. Como é Deus? Talvez Moisés disse: Deus, tu mandou ir libertar o povo. Agora tu, Deus, disse que vai endurecer o coração de Faraó. Como é isso, Deus? Deus, deixa comigo, Moisés. Você não está entendendo o processo. Mas o que eu vou fazer é algo grande. É algo extraordinário. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O que Deus vai fazer é algo grande, é algo extraordinário. Quantos recebem esta palavra aqui nesta noite? Desceu do céu ao meu coração. Deus está falando para a sua igreja: eu farei algo grande. A camando a sai deremente o folha da labaz. De caminho o folha da lai. Ele está aqui. Vai sentindo a glória dele aí. Sai, me ouva, sai, de caminho. Suporta o processo. Resiste o processo. Deus vai fazer uma coisa nova. Haverá um abalo de Deus nesta cidade. Só os íntimos entendem isto. Só quem está ligado nele que vai entender o que Deus vai fazer. Mas prepare-se, porque Deus vai sacudir esta terra. Ei, que minto fúria da camácia. Vai ser tanta surpresa boa. Está vendo esse corredor aqui? Vai vir tanta gente chorando, pedindo perdão aqui. E comandou via sai, dereminte o comanda sai. Suporta o processo. Mas eu não estou entendendo, pastor. Suporta, resistência. No desenrolar do processo, Deus fará você entender o porquê. Você não quer ver a glória de Deus? Tem que pagar o preço. E às vezes o preço é árduo. Às vezes tem murmuração.
às vezes tem ingratidão, às vezes tem agressividade do povo. Aí Moisés, ele chega para Deus e diz: Deus, o povo pecou, Deus, em grande pecado, mas perdoa, Deus, perdoa. Ou se não, risca o meu nome do livro, Deus. Quem tem intimidade com Deus, mesmo ferido, injustiçado, não deixa de interceder por quem nos aborrece. Deus está falando. Talvez você não sentiu a glória ainda, porque talvez esteja alguma coisa lá dentro. Eita, Deus mudou agora alguma coisa aqui. Talvez alguma raiz de amargura, talvez precisa tirar algum ressentimento do coração. Arranca tudo hoje de Deus. Arranca tudo hoje, Deus. Rasga o coração para Deus hoje. Moisés intercedeu. Eu já vou orar, viu? O pastor já me autorizou. Mas eu deixo encerrar aqui. Terceiro lugar. A glória de Deus só é revelada para aqueles que conseguem achar graça aos seus olhos. Capítulo 33, versículo 12 ao 18. A Bíblia diz: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhece-te-ei, para que te ache graça aos teus olhos. E atenta a esta nação, é o teu povo, e diz: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andar e tu conosco, e separados nos seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Aí Deus disse a Moisés: então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Diz ao teu irmão aí, diz: Deus, diz a ele aí, diz: Deus te conhece por nome. O pastor nos autoriza a ficar em pé? Vai o solo santo aí, eu vou terminar. Para se achar graça dos olhos de Deus, é preciso ter uma história de fidelidade com Ele.
Observe que Deus disse a Moisés: eu te conheço pelo nome. Deus estava dizendo: eu sei quem é tu, Moisés. Quem quer ver a glória de Deus não consegue ficar um dia longe da presença dele. Diga amém por isto. Quem quer ver a glória de Deus só descansa quando ouve a voz dele. Diga amém por isso. Quem quer ver a glória de Deus precisa estar no lugar que Deus estabeleceu, num ponto de encontro marcado por Deus. Diga amém por isso. Deus disse a Moisés: eis aqui um lugar junto a mim, e ali porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verás.